e nós ficamos sempre querendo receber na dor. Os sintomas e a doença não são a mesma coisa. A doença existe bem antes dos sintomas. Os sintomas, não a doença, o começo da cura. O fato de serem indesejáveis faz de todos eles mais um fenômeno da graça, um dom de Deus. Uma mensagem do inconsciente para, se quiser iniciar o autoexame e o restabelecimento. O irmão, eu não sei o nome dele, né? Ele está, Fernando, na classe estávamos falando sobre câncer, né? Alguém sabe quanto tempo leva para um câncer se manifestar? Pode ser que no início, né? Pode ser que não. Mas em média, são 50 anos para um câncer se manifestar. São 50 anos para um sintoma, que está falando ali que a doença começa primeiro, mas o sintoma vem depois. Se nós cuidássemos como deveríamos, talvez esse sintoma nem aparecesse. Eu estava também comentando na classe que eu tenho um sintoma, eu investigo ele, né? Eu tenho uns 12 anos. E muitos médicos que eu já passei, porque eu tenho que fazer exame a cada 6 meses para saber se isso não vai evoluir para uma doença. Então, há 12 anos, a cada 6 meses, eu vou no reumatologista e aí faço uma bateria de exame, tá ok, não manifestou nenhuma doença, pode continuar, volta daqui a 6 meses. E sempre tem sido assim. E aí, nos últimos tempos, minhas irmãs começaram a mostrar algumas doenças, alguns sintomas também. E aí eu falei, não, acho que o médico que eu estou passando, a incredulidade, né? O médico que eu estou passando, acho que não está me acompanhando direito, vou mudar de médico. E aí fiz outros exames, uma médica veio essa semana, não, está tudo bem. Mas já que você está, né? Vamos fazer um outro exame, e esse exame, ele olha pelas unhas. Ele olha com o microscópio, que ele vai conseguir ver os vasos sanguíneos que tem perto da cutícula da unha. E esse exame, né, eu pesquisando no Google, falava que ele mostra se você tem uma doença que poderia ter, né, que é na linha do reumatismo, ou se você teria predisposição. Então, peguei a guia, já corri, já fui fazer. Em 3 dias já estava fazendo exame e na hora a médica já falou, não, o seu sintoma é primário, tá? Por esse exame, você não vai desenvolver nenhuma doença. Amém. Mas dentro desses 12 anos, eu fiquei sempre preocupada. Eu não posso deixar minha imunidade cair, eu tenho que me cuidar, porque senão eu vou acabar desenvolvendo alguma coisa. Esse resultado que eu recebi ontem foi bom, porque tira um pouco da ansiedade, um pouco da preocupação, mas não tira a minha responsabilidade de continuar me cuidando. Porque esse foi um sintoma que eu já vi que estava tranquilo, mas pode aparecer outros. O que tem te incomodado? Que sintoma você tem sentido? A doença, ela nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença, ela é convidada pela desconsideração para com as leis de saúde. Muitos sofrem em consequência de uma transgressão dos pais. Embora não sejam responsáveis pelo que seus pais fizeram, é, no entanto, seu dever procurar verificar o que é e o que não é violação das leis de saúde. Devem evitar os hábitos errôneos de seus pais e, mediante uma vida correta, colocar-se em melhores condições. O que nossos pais fizeram foi para nos proteger. O que nós ouvimos talvez foi uma forma de proteção, mas como nós estamos vivendo com eles hoje, com tudo que nós carregamos, com todas as nossas cargas emocionais, todas as nossas cargas de saúde espiritual, nós recebemos lá atrás, mas o que nós fazemos hoje é responsabilidade nossa. Quebrar padrões, quebrar vícios, quebrar dogmas é a nossa responsabilidade hoje para continuar vivendo aquela vida em abundância que eu comecei falando. Sim.
Mas há um tempo atrás eu entendi que nós podemos quebrar esse padrão genético. Então, se você está vivendo numa família, se a sua família veio de padrões saudáveis e viveu por 100 anos, ótimo. Talvez tem coisas que precisam ser melhoradas, ótimo. Vou pegar o padrão da minha família, né? O ano passado eu estive com a minha tia Genilda e com o Anselmo. Eu fui lá e falei: tia, eu preciso fazer uma árvore genealógica, mas não só de nomes e tal. Queria saber também de doenças e tal. E a gente foi montando ali. E aí eu fiz tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Do lado da minha mãe, meu avô faleceu com 60 anos. Minha avó com 72. Pode ser que nós também, né? Se eles morreram novos, então eu também vou morrer nova. Ou eu fico com isso na cabeça, ou eu falo: não, eu vou cuidar e eu vou viver. Só que também, né? Vou viver só por viver? Não, vou viver para poder viver com abundância conforme Deus quer. Então faz toda a diferença do que nós queremos, a responsabilidade é nossa. E por que eu também estava com esse negócio do reumatismo na cabeça? Porque minha mãe fala que com 15 anos ela teve um problema de reumatismo e ela ficou na cadeira de rodas. Então quando eu identifico o primeiro sintoma, minha mãe já teve, eu vou ter. Mas eu posso quebrar esse padrão. Eu posso quebrar essa corrente de repetição e posso fazer melhor para a honra e glória de Deus. Amém. Porque Deus deixou as leis de saúde. Então, é todo um processo que leva a uma cura. E uma cura não só física, mas uma cura espiritual também. Só para... Já poderia até pular esse, mas eu não vou pular. Vamos abrir Tiago 19 e 21. Para nós entendermos uma outra situação. Ele falou que eu posso ir até as 2, então eu vou quase chegar lá, hein? Gosto do meu dia. Ah, é, irmão? Gosto do meu dia. Como viver a palavra de Deus? Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral, a aparência de mal, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vidas. Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele quer nos curar. E a cura começa através, quem sabe, de uma situação emocional, que envolve cuidar das emoções, envolve saber gerenciar as emoções. Teve um final de semana aí, uma sexta-feira aí em janeiro, acho que é a última sexta-feira de janeiro, foi um caos em São Paulo, não sei pro lado de cá, mas lá pro lado que eu moro foi um caos. Eu estava trabalhando no escritório e aí para ir para casa eu saí 5h30 da tarde. Nós tínhamos naquela noite a gente tinha um culto na igreja, estou lembrando, e eu tinha que estar às 20 horas na igreja. Às 20 horas eu ainda estava tentando pegar um ônibus para chegar em casa, porque estava tudo parado lá na nossa região. Em um dos momentos, chegou aquela crise assim, sabe? Ai, vontade de chorar, de sair correndo, de fazer qualquer outra coisa. Opa, peraí. É sexta-feira, e eu já me trouxe até aqui, eu consigo chegar em casa. Saber lidar com as emoções é mesmo num momento difícil, num momento de crise, talvez num momento de pânico, você vou respirar, tentar me acalmar, para conseguir finalizar o que eu preciso, para conseguir chegar até onde eu quero. Muitas das vezes nós entramos numa situação assim e a gente vai se agravando mais, porque a gente não tem o controle emocional, é o que falta muitas vezes na nossa vida, ter o controle. Saber lidar com as emoções, saber lidar com o que nós estamos sentindo. E isso faz toda a diferença no nosso dia a dia.
Porque coisas que poderiam se transformar numa tragédia podem ser aliviadas. Às vezes a gente faz uma tempestade, digamos assim, no copo d'água, porque nós entendemos que não precisa chorar, ou não está doendo. Está doendo sim. Está doendo e como que eu vou lidar com essa dor? Está difícil chegar em casa, mas calma, vou respirar. Qual outro caminho que eu posso fazer para chegar em casa? Quando nós pedimos a direção, Deus ele está disposto a nos ouvir, Ele está disposto a nos ajudar e está disposto a curar as nossas emoções. E isso faz a diferença se nós nos conhecemos. Conhecer a si mesmo é o grande conhecimento. Verdadeiro conhecimento de si próprio conduzirá à humildade, que deixará o Senhor educar a mente, moldar e disciplinar o caráter. Nós precisamos nos conhecer, entender quem nós somos de verdade. Se somos o que falaram lá no passado, somos burros? Somos incapazes? Não, nós somos muito melhores do que isso, porque nós somos criados por um Criador. Para nós finalizarmos, abra sua Bíblia em Êxodo 15. E Êxodo, ele vem trazendo toda essa trajetória. Então, Deus consegue libertar o povo. Aí Deus começa a lembrar a esse povo que já tinha esquecido como era Deus, já tinha esquecido das maravilhas de Deus. Então, Deus começa a lembrá-los, de ser fiel. Depois Deus chama Moisés para ajudar. E aí o faraó rejeita a existência de Deus. Depois vem o julgamento de Deus contra o Egito. E aí Deus consegue livrar Israel. Quando eles estão saindo ali, aparece o Mar Vermelho. Deus consegue tirar eles do Mar Vermelho. E Deus vem nessa trajetória de mostrar para Israel quem era verdadeiramente Deus. Quem que poderia ajudá-los de tanta coisa infeliz ou de tantas situações ruins que estavam circundando aquele povo. E aí quando a gente chega aqui no capítulo 15, nós vemos o cântico de louvor de Moisés, depois o cântico de Miriam em ingratidão, em alegria pelo que Deus faz por eles. Mas a gente começa a ler o versículo 22. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur durante 3 dias de caminhada para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porque era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar se chamou Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que havemos de beber? Moisés chamou o Senhor e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou dentro, sobre as águas, e estas se tornaram boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou os israelitas as leis e as ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando: se ouvires atentos a voz de Yahvé teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Deus é aquele que restaura. Para toda provação, Deus ele dá um auxílio. Para todo momento de angústia, Deus traz uma paz. Quando o povo de Israel chega ali naquele tanto de água, aí eles querem beber essa água, e essa água está amarga, o que eles fazem é lamentar. Muitas das vezes nós já estamos tão cansados de tanta carga que nós carregamos nessa vida toda. E quando nós vemos coisas às vezes tão simples que não vêm do nosso agrado, nós começamos a reclamar. Mas Deus é um Deus que restaura. E Ele não traz nenhum remédio novo. Como nós muitas das vezes vamos atrás de alternativas novas. Alternativas que influencers falam. Ou alternativas que vêm
de orixás ou de outros deuses que não são de Deus. Deus, ele pega um arbusto e fala, toca na água e a água se transforma. Não precisamos ir atrás de nada que não seja criado por Deus, que não seja da vontade de Deus para restaurar a nossa vida. Ele prepara médicos, ele prepara psicólogos, psicanalistas, ele prepara ortopedistas, oncologistas, tudo para tratar de forma específica. Naquele momento, Deus ele precisava só transformar aquela água amarga. Naquele momento, Deus precisava apenas mostrar para o povo que ele podia muito mais do que eles imaginavam. Não sei o que você tem passado, não sei o que você tem sofrido, mas uma coisa é certa: assim como Deus tirou aquele povo lá preso no Egito, de um faraó que era duro, carrasco, ele trouxe esse povo, foi acompanhando esse povo e tudo que eles lamentavam, Deus providenciava. Cobria o sol, cobria o frio, restaurou água, abriu o mar. O que Deus já fez na sua vida? O que Ele ainda pode fazer na sua vida? Lembre-se, Ele já fez muito por você. Ele ainda pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Nós só precisamos deixar que Deus restaure o nosso coração. O nosso coração precisa ser restaurado, ser reconfigurado, né? Inserir novas informações, trazer do inconsciente o que está trazendo dor. Deus ele pode restaurar tudo que tem doído. Ele pode restaurar tudo que tem magoado. Mas nós precisamos estar à disposição. É seu desejo deixar Deus restaurar o seu coração, restaurar a tua vida, restaurar as suas dores, restaurar a sua mente, trazer cura ao que está doendo. É o seu desejo? O André vai cantar mais um hino. Deixe Deus falar ao seu coração. Deus ele tem tentado te falar, Ele tem tentado te restaurar. Mas quantas vezes você está com o coração aberto para receber? Se é o teu desejo, fique em pé que ao final nós vamos orar todos juntos. Cante comigo essa canção. Presença é real em meu viver. Entregue a Ele os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E
noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Senhor nosso Deus, neste mundo nós temos tantas aflições, tantas dores, mas uma coisa é certa: assim como o Senhor conduziu e tirou o povo de Israel, o Senhor tem um plano para nós também. Não sabemos quais são, mas sabemos que são planos de vida em abundância. Enquanto ainda estivermos aqui, nós te amém. Pedimos que nesta manhã o Senhor venha transformar os nossos corações, venha nos restaurar, porque nós queremos viver bem. Nós sabemos que o que nós recebemos desde a nossa infância até aqui foi o melhor que puderam fazer por nós. Nós sabemos que as pessoas que estão ao nosso redor também estão sofrendo. Que nós também possamos ser anjos acolhedores. Que nós também possamos ser pessoas que amam. Que nós também possamos ser pessoas que digam a verdade, mas a verdade que vem em nome do Senhor, para restaurar, não para condenar e não para julgar. Senhor, nós queremos ser restaurados, mas não para ficar aqui ainda vivendo de qualquer forma, mas queremos ser restaurados para continuar vivendo, para louvar e engrandecer o seu santo nome e falar o quanto o Senhor é bom neste mundo enquanto estivermos aqui. Amém. Faça a tua vontade sobre as nossas vidas. Nos restaure de forma completa, de forma integral, seja físico ou seja mental ou espiritual. Nós pedimos que seja conosco, nos dê a tua paz, seja também com esta igreja que o Senhor conhece muito bem. O Senhor conhece cada irmão, cada líder, conhece o pastor daqui também. Que o Senhor continue abençoando para que eles não desistam da missão que é levar o teu nome a todo mundo. Seja também com
as mãos se prepararem o almoço que nós vamos ter daqui a pouco, que nós possamos sempre ter em mente que o saudável é o que vem de ti. Faça a tua vontade em nossas vidas, nós oramos por Jesus. Amém. Amém. Agradeço imensamente a sua presença, a pregação maravilhosa que você trouxe para nós.